Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre dois documentários que saíram na RTP2. Um foi no dia 12 de Abril e o outro no dia 13 de Abril. E como eu não sei quanto tempo é que eles vão estar disponíveis no site deles, resolvi filmar isto mais cedo e publicar no sábado. Pronto, só para vos dar tempo, se tiverem interesse em ver. Se calhar não é preciso tempo nenhum, portanto estes documentários estão no site da RTP. E eu vou colocar os links lá em baixo. Mas eu fiz as contas como se fossem, como se fosse uma box, não é? Portanto, eu não sei, mas eu diria que de uma maneira geral, a maior parte das pessoas tem uma televisão, tem uma box, que é da NOS ou da ME ou de outro serviço qualquer, e pode puxar atrás uma semana para ver programas que quer ver. E então, naquela de vos falar disto antes de fazer essa uma semana, resolvi filmar mais cedo e publicar mais cedo. Hoje é sexta-feira santa, dia 15 de Abril, e eu queria ver se publicava isto amanhã, dia 16, para vos dar mais algum tempo. O documentário acerca de Robert Doisneau saiu no dia 12 de Abril, à noite. Foi um amigo nosso que nos falou nisso. E então eu uma noite qualquer estava aí sozinha porque o Luís tinha de trabalhar e resolvi ver. E gostei bastante. E depois vi a anunciar que iam passar também o documentário sobre o Paulo Rocha, um realizador português, no dia seguinte, portanto no dia 13 de Abril. Então vi esse também. E resolvi fazer este vídeo para falar sobre um bocadinho sobre os dois. E pronto, e assim, se vocês quiserem ver, podem ver. E ainda tem essa disponibilidade. Eu não tenho bem a certeza se este site... Será que ele deixa ver no Brasil? Porque eu sei que muitos de vocês que me veem são brasileiros. Eu espero que sim. Será? Não faço a menor ideia. Mas eu acho que há maneiras de enganar um bocado a coisa e ver na mesma. Não sei quais são, mas acho que existem essas formas. Pronto, o meu plano é hoje gravar isto e depois amanhã gravar sobre A Morte no Nilo, que foi um filme que eu já vi há umas semanas largas, mas estive a preparar, reli o livro, não sei o quê e tal, para fazer uma apreciação assim um bocadinho mais a fundo, que se espera que seja um bocadinho mais a fundo, mas depois publico durante a próxima semana. Este vídeo em particular eu não me preparei, portanto eu não tirei apontamentos enquanto estava a ver os documentários, que é o que eu faço às vezes quando sei que vou querer falar sobre esse filme mais tarde, mas ouçam, eu ultimamente não tenho feito isso. E se calhar nota-se nas minhas apreciações, não sei, se calhar não se nota diferença nenhuma. Porque não me apetece, apetece-me fruir a 100% daquilo que eu estou a ver. Eu já... Às vezes já me distraio com o telemóvel, que é uma parvoíce, quer dizer, entre mexer no telemóvel e tirar uns apontamentos, acho que tirar uns apontamentos é um bocadinho mais interessante, não é? E mais de acordo com o espírito de ver a coisa com atenção. Mas não tenho feito isso. E nessa perspectiva, portanto, com esse objetivo. Então, isto vai ser assim um bocadinho impromptu, não está nada preparado. Olhem, por acaso nem reparei que seria aqui. Aqui tenho os apontamentos de que quero falar sobre o filme Morte no Nilo, meu Deus, mas esse está um bocadinho mais preparado, mas este não está, ok? Portanto, eu vi-os, não é, ontem e anteontem, portanto vou falar sobre eles assim um bocadinho do que me lembro e do que gostei ou gostei menos. Então, começando pelo documentário sobre Robert Doisneau. Era um fotógrafo francês que viveu entre 1912 e 1994. Começou a fotografar por volta dos anos 30. Ele era muitas vezes apelidado de fotógrafo humanista. Eu penso que seria por fotografar realidades mais... realidades sociais mais complicadas que existiam em França. Mas também foi dos primeiros fotojornalistas, também fez fotografia de moda. Do que eu gostava mesmo era de fotografar. Este documentário foi feito pela neta de Robert Doisneau, Clémentine Desroudils, e é de 2016. Bolas. Eu não vos vou contar a história de vida de Robert Doisneau, para isso tem o documentário, e também porque não me lembro assim de pormenores. Nem estava tão atenta a isso. Eu quando vejo estes documentários sobre a vida de artistas, normalmente interesso-me, quer dizer, eu acho que sim, que me interessa um bocado o percurso de vida, não é? E dá para perceber que alguns são um bocadinho mais privilegiados e tiveram mais meios para começar a trabalhar e para se poderem dedicar a uma vida artística que é muito difícil em qualquer país, parece-me. Sim, portanto existe essa curiosidade, não digo que não, mas depois também interessa muito o método, a forma como trabalhavam, o processo criativo, quando se fala sobre isso.
Roberto Doisneau parece-me que era um natural, ele viveu num desses bairros mais pobres, que ele fotografa bastante ao longo da sua carreira. Há até, a dada altura no documentário, ele fala de... ele está a fotografar e já fotografava a cores, portanto já foi mesmo mais para o final da carreira. Não sei em que ano, honestamente, mas ele está a fotografar um bairro social e chama aos prédios, que são assim grandes paralelepípedos, arquivos de operários. E eu achei muito justa essa categorização, ainda com um bocado agressiva, mas concordo com ela e com muitos desses bairros que uma pessoa tem em qualquer cidade grande, aquilo a que chamamos os bairros sociais também, se bem que depois aí já não estamos a falar só de operários, enfim. Mas não quero ir por aí. Mas pronto, ele vem dessa realidade socialmente complicada. Parece que, mesmo até é engraçado, mesmo das fotografias, é claro que a neta também guia-nos nesse sentido, mas parece que seria uma pessoa muito alegre, assim naturalmente bem disposta, vamos lá. Não o bon vivant, não é? Mas, portanto, pareceu-me, porque nós vemos muitas imagens dele, muitas vezes ele fala para a câmara, em várias alturas da vida dele, e ele parece assim uma presença calma, pronto, e até um pouco tímida, mas bem disposta. Então simpatizei muito com a figura. O documentário está dividido em vários blocos, está muito bem estruturado, cada bloco tem um separadorzinho, a infância, sei lá, agora vou inventar a infância, sei que é logo o primeiro, mas depois tem, sei lá, os primeiros anos, nesta revista assim, ou... não, quer dizer, não é bem, mas se estão a perceber, está dividido assim por blocos, cada bloco tem um separador, e depois em cada bloco nós vemos fotografias, falamos ou somos interpelados pelas filhas de Roberto Doisneau, que neste momento tomam conta do acervo, que ainda está na mesma casa onde elas viveram, portanto Roberto Doisneau a dada altura casa-se, encontra um estúdio em Paris e lá fica sediada a sua família, com condições assim complicadas, portanto é um sítio bastante apertado, pareceu. Usava a casa de banho para revelar as fotografias, então as miúdas só podiam, portanto ele tem 2 filhas, as miúdas só podiam tomar banho uma vez por semana, que era quando ele desocupava a casa de banho, portanto a vida toda rodava em volta da fotografia e isso estava presente em toda a casa, os arquivos, as máquinas, os negativos, o que fosse, as fotografias, etc. Mas, e isso eu acho inspirador ao mesmo tempo, e acho que foi uma sorte também do Roberto Doisneau, é uma coisa, e a neta fala nisso, muito pacífica em relação, em relação à mulher dele, ou como aceitava esse lado que me parece, até certo ponto, até era um bocadinho obsessivo, não é? De ter a fotografia sempre tão presente a toda a hora e momento, e ele sair para tirar fotografias, etc. Também usar as filhas como modelo, os amigos, amigas das filhas. Portanto, a vida deles, mesmo a vida familiar, rodava muito à volta da fotografia e isso parece, e é-nos dado a entender no documentário, era muito pacífico. E eu achei isso muito interessante. Achei que na era moderna, não sei se isso seria tão fácil. Mas eu acho que sim. Eu acho que depende da pessoa que tu encontras, não é? Mas eu ia fazer ia mandar assim, ou fazer uma generalização, provavelmente é injusta, que neste momento se calhar nós somos muito empurrados para cada um de nós ter uma carreira, o homem e a mulher da relação, ou os 2 homens ou as 2 mulheres, obviamente, não é preciso irmos aqui só para as relações heteronormativas, mas acho que nós somos empurrados de uma maneira geral a cada um de nós ter uma carreira, não é? E ter, neste caso, uma mulher que é assim, ela não fala, a neta não fala muito da avó, na verdade, mas parece-me que tinha que ser uma existência muito pacífica com o trabalho do marido e se calhar até anulando-se um pouco, eu que estou a extravasar, não faço ideia, ok, não conhecia esta família, mas parece-me que tinha de ser um bocado para dar o espaço ao... neste caso ao Roberto Doisneau, assim, fez-me lembrar um pouco, se calhar mal comparado, muito provavelmente mal comparado, com o Almada Negreiros e a Sara Afonso. A Sara Afonso que era uma artista de mérito próprio, mas que acabou por se anular para dar espaço ao Almada Negreiros.
Pronto, mas se calhar é uma comparação injusta. Se a avó da realizadora, não é? A mulher de Roberto Arnault, se era artista, acho que não, porque em nenhuma altura se fala nisso. Estou aqui a mexer imensa perna porque entornei a garrafa d'água que está aqui e foi um bocadinho para as minhas calças e molhou umas calças. Bom, avançando. Ele trabalhou há alguns anos na fábrica da Renault, agora estou-me a perceber que até fixei algumas coisas. Ele trabalhou há alguns anos na fábrica da Renault, acho que foram 5, não gostou nada desse trabalho, mas pagava as contas, pronto. E depois começou, não sei muito bem, portanto ele saía muito na mesma para fotografar, daquilo que eu me lembro, portanto ele foi fazendo amizades dentro do meio artístico francês ou parisiense, amizade com escritores também, portanto, mas parece-me que seria uma coisa muito natural. E as fotografias dele eram sobretudo de pessoas em momentos do cotidiano, nada muito produzido ou muito elaborado e se calhar é por isso que o chamam fotógrafo humanista também, não só por ele retratar essas realidades sociais mais complicadas, mas também por retratar as pessoas a serem pessoas umas com as outras e em momentos de amizade, em momentos de lazer e descontração, a passear, miúdos a correr, miúdos a brincar. Não sei se será por aí. É isso, eu não estudei, eu já conhecia algumas fotografias de Roberto Arnault, inclusive é aquela muito conhecida, que é do beijo. É o beijo, do hotel, qualquer coisa, olha, não me lembro do nome. E eu não sabia que aquilo... Assim, já tinha ouvido falar nisso, mas nunca pesquisei a fundo, que foi uma fotografia planeada. Portanto, ele contratou 2 atores para fazer aquela fotografia, que eu não vejo mal nenhum nisso, honestamente. Então, mas tirando algumas fotografias que foram produzidas, em que ele tirou fotografias a modelos, a atores, etc. O meu gato está ali a fazer disparates. Glitch, a maioria das fotografias e aquelas que eles mostram são de pessoas no seu dia-a-dia. Os enquadramentos são realmente especiais, quer dizer, nota-se que há ali um olho dotado para a imagem, não é? Quer dizer, não é só fotografares aquele momento engraçado em que os miúdos estão a brincar, é a forma como enquadras e como é que, enfim, compões a fotografia com todos os elementos que te estão a aparecer ali naquele momento e para isso é preciso ter um talento muito particular. Acho que sim, muita experiência e ele fotografava imenso, daquilo que eu percebi, ele estava sempre com a máquina fotográfica, sempre a fotografar e mesmo quando trabalhava na Renault, saía do trabalho, ia fotografar, fins de semana ia fotografar, estava sempre a fotografar. Não é? Então, claro, também temos muito treino e muita prática, mas acho que tem que existir um lado de talento também já próprio, acho eu. Se bem que eu acho que tudo se pode treinar, mas acho que... E sobretudo o amor pela arte. Eu acho que ele tinha muito amor pela arte da fotografia e era uma pessoa... Acho que eles mostram só uma entrevista com ele. Ele fala várias vezes para a câmara, é filmado várias vezes, mas assim uma entrevista formal, acho que houve uma... em que também está a Susan Sontag, mas a gente nem a ouve. Ela não fala nessa... Quer dizer, nesse excerto que eles colocaram, ela não fala. E ele parece uma pessoa muito modesta e genuinamente ele conseguiu fazer aquilo de que gostava e viver daquilo de que gostava, por vezes com muita dificuldade, mas ele não se via como um artista ou como alguém assim... fora de série. Há ali uma modéstia que eu prezo muito e o que eu acho que deve ser difícil quando a dada altura tens toda a gente a dizer que és um espetáculo e a reconhecer-te na rua e então manter essa modéstia acho que há de ser um pouco difícil, mas ele parece que era mesmo... Ele não se via mesmo como assim um grande artista, nem nada que se parecesse. Pronto, esse reconhecimento já veio tarde na sua carreira, mas ele foi sempre fotografando e daquilo que eu percebi ele não precisava do reconhecimento para continuar a trabalhar, claramente, ele queria era fotografar e tentar viver dessa arte. Eu gostei muito do documentário, gostei da forma como estava organizada. Nós ouvimos a voz da neta, é muito carinhosa, é uma voz bonita também. E eu gostei do documentário, é isso. Achei engraçado que ele saiu pouco de França, portanto ele fotografava sobretudo de França, mas ainda saiu, foi para alguns sítios, para a Sibéria, ele falou de outros sítios também. Estados Unidos, tem umas fotografias a cores lindíssimas que ele tirou nos Estados Unidos nos anos 60
E eles falam disso, que foi engraçado porque, quer dizer, anos 60, tipo hippies e tal, e não aparecem hippies nenhuns nas fotografias do Robert Doisneau. Mas há uma fotografia de um homem junto a uma piscina, gostei imenso dessa foto. E outras, eles mostraram outras também, nos Alpes. Para quem gosta de fotografia vale a pena ver, sim, mas também para quem gosta de... mas também para conhecer a vida de um artista ou de um criador, acho sempre interessante. E daquilo que me é dado daquilo que eu vou observando em mim mesma e à minha volta, são mais satisfeitos aqueles que escolhem um métier de arte para trabalhar. Se têm a sorte de só poder trabalhar nisso, ótimo. Mas têm um verdadeiro amor pela arte, portanto, em que esse lado do ego entra pouco. Mas às vezes não conseguimos controlar o ego. Às vezes ele aparece para chatear. Então é isso, gostei muito do documentário também porque simpatizei muito com o artista. Passando para o documentário A Távola de Rocha, portanto, que é um documentário sobre o realizador Paulo Rocha. Paulo Rocha foi um realizador português que viveu entre 1935 e 2012. Este documentário é de Samuel Barbosa e data de 2018. Este documentário eu confesso-vos que tive mais dificuldade em seguir. Eu sei que isto também é uma questão pessoal, portanto, eu gosto das coisas muito direitinhas, muito organizadinhas, que foi o que o documentário do Robert Doisneau me deu. Este documentário, A Távola de Rocha, é mais fragmentado. Quando o documentário começa, Samuel Barbosa está no Japão e está a ter uma conversa com, penso que será a filha da senhoria em cuja casa Paulo Rocha esteve quando viveu no Japão. Paulo Rocha viveu no Japão 10 anos, que é bastante tempo. Samuel Barbosa trabalhou com Paulo Rocha e parece que este filme é como uma espécie de homenagem a Paulo Rocha. Portanto, acaba por ser um documentário muito diferente do primeiro documentário de que eu falei. Achei este documentário muito mais artístico, mais fragmentado, lá está, então achei mais difícil de seguir, confesso. Se calhar é mais simpático para quem já conhece a obra de Paulo Rocha. No entanto, achei um objeto artístico interessante, confuso, confesso que sim, mas interessante na mesma. Ele até começa, tirando essa parte em que está no Japão a falar com essa senhora e coloca-lhe umas questões, está com uma intérprete, mas depois quando há o genérico e começa o documentário, já estamos na infância de Paulo Rocha. Portanto, ele seria de uma família mais endinheirada, que vivia no Brasil. Eu agora não me lembro se ele nasceu em Portugal ou se já veio do Brasil. Pequeno. Sinceramente não sei. Mas os pais, falar dos pais, pronto, vêm para Portugal, ou o pai compra uma propriedade no Porto, uma grande propriedade. Depois o realizador lê-nos uma carta do pai de Paulo Rocha, em que se percebe que é uma família então com posses, que se dá com pessoas influentes, etc. Paulo Rocha, portanto aqui passando já para a altura em que ele é mais velho, quer estudar cinema para Paris. O pai não está assim muito para aí virado, mas conseguem convencê-lo e conseguem, estou a dizer o plural, porque acho que os amigos de Paulo Rocha também intercederam. Enfim, Paulo Rocha vai para Paris e a verdade é que tem um ótimo aproveitamento na escola ou na faculdade ou no instituto, agora não sei como é que se chama, que frequenta. A partir daqui começa o documentário a ficar um pouco mais errático, na minha opinião, porque nós saltamos do Japão para aeroporto, não sei, depois um encontro que ele tem com uma amiga em Aveiro, uma amiga do Japão, depois temos o Paulo Rocha com 60 e tal anos, acho eu, não tenho a certeza, depois já o estamos a ver com, não sei, 30, 40, depois já estamos a ver com... Estão a perceber? Achei muito confuso e senti que era feito para quem eu conhecia. Para quem lá está, este tipo de obras de homenagem, às vezes como são muito pessoais, tem uma série de subtexto que eu não vou apanhar, porque eu não conheci o Paulo Rocha, conheço o filme Os Verdes Anos, que foi o primeiro filme que ele fez, que é de 1963, que aparece bastante à frente depois do documentário começar,
Então é confuso também nesse sentido, porque antes já surgiram imagens de outros filmes e então achei um objeto artístico interessante, mas não propriamente um documentário que apresente ou que nos dê a conhecer o Paulo Rocha de forma a termos, se calhar... Bom, não sei, eu só posso falar por mim, não é? Eu só posso falar por mim. Não me deu vontade de conhecer mais a fundo a obra. Quer dizer, fiquei curiosa para ver um dos filmes, porque gostei do certo que vi, que é o Desejado, que é um de, acho que é de 1988, se não me engano. Mas, tirando isso, fiquei sobretudo confusa e a dada altura comecei-me a distrair do documentário, tenho que confessar. Há, no entanto, uma frase que o Paulo Rocha usa, e acho que é mesmo no final do filme, do documentário, desculpem, em que ele fala da insensibilidade das pessoas, que ele sente que as pessoas estão mais insensíveis. Eu não sei em que altura da vida dele é que ele disse isso, parece-me que será na altura em que ele era mais novo. Ouçam, eu achei este documentário muito confuso. Este andar para a frente, para trás e tal, estamos a vê-lo novo, estamos a vê-lo mais velho, estamos a vê-lo no Japão, estamos a vê-lo não sei onde, Porto, não sei, faço ideia. Achei muito confuso. Pronto, em alguma altura da vida dele, ele é filmado e é registado a dizer que sente que as pessoas estão muito insensíveis e que então é preciso ou dar a papinha toda ou gritar. Sobretudo, lembro-me dele falar da agressividade, ser mais agressiva, a dar a informação, a imagem, o texto. E eu concordo com ele, acho que é isso. Acho que às vezes por isso é que estes filmes têm que explicar tudo. Tu não tens disponibilidade mental para tentar perceber porque é que esta personagem disse isso ou disse aquilo, qual é a relação entre estas duas personagens. Não, tem que vir alguém e dizer-te. E esta coisa do gritar, não é? Com, se calhar, eu não sei se era isso que ele queria dizer, ok? Mas foi assim que eu interpretei. Imagens muito velozes, muito rápidas, sons muito altos, explosões, muitas cores, flash. É muito engraçado porque aqui na sala, nós quando estamos a ver televisão ou alguma série ou alguma coisa na televisão, temos os candeeiros, temos só um candeeirozinho de ambiente, pronto, que tem uma luz muito difusa. E tu consegues perceber logo aquele tipo de filme que é mais introspectivo, daqueles que são muito velozes porque vês flashes. Tipo, de repente a sala parece uma discoteca. Pronto, é uma diferença muito grande. Mas pronto, então eu identifiquei-me com isso que ele disse e até pensei, ok, sim, isto que ele está a dizer é isso que eu penso, mas ainda não tinha pensado dessa forma, como sendo uma maneira agressiva de nos mostrar uma obra. Pronto, de um filme ser agressivo nesse sentido. Então identifiquei-me muito com a análise e outros pontos positivos são, sim, algumas das coisas que ele vai dizendo que são muito interessantes, mas lá está, como são muito fragmentadas, eu depois tenho agora dificuldade em situá-las e confesso que a dada altura distraí-me, mas para além disso, também alguns testemunhos de atores que trabalharam com ele, sobretudo dois, que acho que foram dos mais presentes nas obras que ele ia fazendo, que foi o Luís Miguel Sintra e a Isabel Ruth. Há também uma senhora que aparece que, lá está, confesso, agora não tenho a certeza, eles identificaram-na de certeza, eu é que se calhar não estava a olhar quando ela começou a falar, que trabalhou, pareceu-me, em produção. Seria uma espécie desse trabalho, de resolver assim algumas questões que iam surgindo, equipa técnica e não sei o quê, e que foi assim, aquela pessoa que... Foi assim uma pessoa que emprestou também mais emoção ao documentário. Lá está, é um documentário realmente muito pessoal. Eu consigo perceber que isto seja uma obra de homenagem, porque realmente é muito pessoal. E eu acho que isso pode ser valorizado. Não é o tipo de coisa que eu procuro num documentário, confesso. Para mim um documentário tem que ser um pouco mais informativo e um pouco menos emotivo. Mas isso é a minha forma de ver a coisa. Também não gostei muito da voz do narrador, que será, penso eu, Samuel Barbosa. Pronto, não sei em termos de dicção ou de etc. Estou a sentir que estou a ser um bocadinho dura com este documentário. Mas foi o que eu senti, estou a ser sincera, ok? Agora, acho que devem ver, claro, ele está disponível, continua a ser uma obra interessante, mostra vários fragmentos de filmes
que Paulo Rocha realizou, e parece-me que ele era, sobretudo, um homem muito experimental. E eu gosto disso, eu aprecio isso, porque ele teve bastante sucesso com Os Verdes Anos e... não teve? Eu tenho essa ideia que sim. Ele podia-se ter cingido, que é um filme que acaba por ser assim um pouco mais clássico, na forma como está construído, e ele podia-se ter talvez cingido a essa forma de fazer o filme. Ele foi experimentando outros registros e eu admiro isso, admiro isso. Acho que, sobretudo para quem quer viver da arte em Portugal, é muito difícil e depois se encontras uma fórmula ou algo que resulta melhor, que é um pouco mais clássico e resulta melhor, seria mais seguro continuar, e ele, daquilo que eu percebi, foi sempre experimentando e misturando o cinema com o teatro e com um lado, lá está, mais experimentalista, com as cores e com os enquadramentos. Enfim, eu estou a olhar para ali porque estou assim, a tentar ir a uma parte do meu cérebro para me lembrar. Eu sei que aprecio isso e pronto, isso abriu-me a curiosidade. Agora, eu já percebi que sou um bocadinho clássica nos meus gostos pessoais. Mas eu gosto de ver coisas diferentes e acho que se só se fizessem coisas como eu gosto, ou como eu acho que gosto agora, o mundo seria muito aborrecido. Portanto, acho muito bem que existam coisas completamente diferentes. E se calhar vou experimentar ver mesmo alguns daqueles filmes que eles mostraram, de que eles mostraram imagens e que eu achei isto se calhar é um bocado experimental demais para mim, mas não sei. Nunca fiando. Eu estava-me a tentar lembrar se vi mais algum filme sobre ele. Se vi mais algum filme dele, mas eu acho que não. Eu estive a ver aqui no computador, que está aqui, desculpem, sempre tenho que mostrar sempre aqui ao meu lado, em cima do meu banquinho de meditação, mas acho que não. Acho que foi... acho que foi só Os Verdes Anos. E não vi assim há muito tempo, aqui no Cineclube em Viseu. Não sei. Pronto. Ouçam. Espero que tenham gostado desta apreciação. Espero que tenham a oportunidade de ver estes documentários, que espero que ainda estejam disponíveis na RTP Play. Eu acho que sim. Pronto. E é isso. E agora quero ver se publico, se edito isto e se publico amanhã, sábado. Portanto, aproveito para vos desejar uma Santa Páscoa. E vemo-nos para a próxima publicação e tchau, tchau. Fiquem bem.